já tiveram alguns momentos que você teve que exercer a sua ética? Viveu isso, né? Já está vivendo? Eu vivi um momento de ética. Está vivendo? Então, Flávio. Foi simples. Compartilhe. Mas a gente, depois quando eu fui pegar o elevador, eu fiquei pensando. Compartilhe conosco. Foi, eu saí mais cedo do trabalho semana passada, né? Aí na hora que o chefe falou assim, não precisa bater o ponto não, que depois eu arrumo seu ponto, né? Depois eu arrumo. Porque eu já tinha que fazer que ia sair mais cedo, né? Aí não, depois eu arrumo seu ponto, manual. Aí na hora que eu saí, cheguei e a porta foi do lado do ponto. Aí o pastor Daniel entrando na mente da Karina. Aí eu falei, não, eu vou bater o ponto. Aí você viu, se ele for corrigir, ele vai corrigir. Se ele não quiser corrigir, tá lá o horário que eu saí direitinho. Porque se acontece alguma coisa na rua, vai constar que eu tava no trabalho, né? Teoricamente eu deveria estar no trabalho. Aí eu bati, eu entrei no elevador e falei, olha a aula de ética. Que bom. Eu penso pra Karina. Essa semana também eu pedi uma fórmula do remédio, aí deu R$120. Aí mandou o link para pagar. Eu terminei esquecendo, falei, depois eu vou. Aí eu voltei para pagar, daqui a pouco na portaria ligou, né? Olha, chegou a sua fórmula, o remédio que eu pedi, eu paguei. Normalmente você tem que pagar, né? Isso, exato. Aí eu fui lá, peguei o remédio, mas foi realmente certinho. Falei, mas não paguei. Eu olhei a nota do meu nome e tudo, aí eu abri aí depois, no outro dia, eu abri o pacote, assim, mas tinha mais uma folha. Aí estava o pagamento de outra pessoa no mesmo valor. Aí eu liguei, né? Falei assim, olha, eu recebi o meu produto, eu fiz o pedido, não paguei, alguém pagou no meu lugar e eu recebi o produto. Mas como assim? Não foi duplicidade. Eu falei, não foi. Você me manda. É honestidade, diferente. Você me manda o link para me pagar. Mas uma semana ele não me manda. Uma semana, 6 dias não me manda aí no link. Eu falei, eu preciso do link para fazer o pagamento. O problema é se o cara Mas alguém pagou por mim. recebeu. Eu falei, alguém pagou. Mas aí sabe o que você pode fazer? Eu posso entender como uma bênção? Tá pedindo o link, tá pedindo o link. Quem mais vai compartilhar? Hoje, inclusive, o condomínio eu pago sempre no dia 20. Ele vence no dia 2, mas eu pago dia 20 porque eu tive minhas programações no início do mês. E hoje a síndica me ligou e aí ela falou assim, Cris, confundi tudo aqui, eu não sei quem pagou e quem não pagou. Então, assim, você já pagou que eu vou colocar ok aqui? Eu falei, não, eu não paguei, eu pago sempre dia 20. Ai, Cris, sua linda, muito obrigada. Imagina. Você tem que me falar, porque eu perdi tudo, que eu não sei quem pagou e quem não pagou. Eu mandei. Tem mais alguém? Eu mandei o link lá do Jô Soares falando com o Cortella sobre ética. Quem viu? Muito legal. Muito legal. Vocês gostaram? Mas é tão Cortella, claro assim ele falando, né? É um fofo. Ele é católico, mas ele é um fofo. Não, mas é Ele tem Fofo, princípios, é um sabe? fofo. Ele é um fofo, né? só ele não descobriu aí. Então ele fala dessas três Não, gente, questões. mas eu acho que ética Pode falar, filho. sem juízo de valor. Independe se o cara é católico ou cristão. A minha Perfeito. avó foi católica a Perfeito. vida inteira. Perfeito. Entregavam coisas na porta da minha avó falava assim, vai devolver agora. Tá certo. Então, mas é que aí tem vários tipos de ética, né, Ali? Por exemplo, dentro do crime tem a ética deles. Ah, Que aí não sim. está relacionada com a nossa. Sim. Né? Mas assim, a ética cristã em si, a pessoa precisa ser crente. E aí, independente de religião, ser crente. Que é crer em Deus. Sim. O católico crê em Deus. A gente só tem que tomar cuidado para... Dessas três, legal. Dessas três experiências, o que sobe, assim, o que chama a atenção de vocês? Das três experiências, da Rina, do pastor e da Cris. O que chama a atenção? Eu acho que na situação da Karina, eu acho que é uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia e que se a gente não está atento, a gente faz facilmente. Dos três, legal. É isso que você falou mesmo. A gente precisa estar atento. Mas dos três tem algo em comum.
meio que a sociedade te empurra para você sair da ética, né? São situações que acontecem diariamente, que são, entre aspas, corriqueiras, que para uma pessoa que ela não tem ética, para ela é algo normal. E ela vai ter um tipo de atitude. Ela vai ter uma atitude que para a ética do mundo é normal. Por exemplo, ele poderia ficar quieto. A Karina também poderia ficar quieta. E a Cris poderia falar assim, eu paguei. Para o mundo isso é normal. Mas a gente fala do quê? De ética cristã. A ética cristã ela vai ser pautada pela Bíblia. Porque hoje em dia é engraçado, quando você faz isso, as pessoas, parece até no Jornal Nacional, né? Quando a pessoa devolve um dinheiro. É uma coisa tão incomum, né? Que a pessoa vira um herói, né? Que o cara devolveu a carteira cheia de dinheiro. E é o mundo que a gente vive. Então a gente vive o quê? Inversão de valores. Isso vai cair na prova. O que é inversão de valores? É o que o mundo mostra, é o que o mundo faz com que a gente crê, com que a gente acredita. Então isso vai fazer com que a gente se amolde ao mundo. Paulo diz, não vos conformeis com o presente século. Então a gente não pode se conformar em viver conforme o mundo vive. Então eu vou falar, não, eu quero pagar, não, eu vou devolver, não, isso não é meu. E aí eu tô sendo um contra a cultura. A cultura do mundo vai falar para mim que isso é normal. Eu estou sendo contra a cultura, porque a cultura do mundo vai me levar para isso. Então, a gente vai falar de quê? De sistemas éticos. Então a gente falou do não absolutista, que é o antinomismo, né? E aí é o utilitarismo, favorecer e beneficiar o maior número de pessoas. Então, se isso é bom para a maioria, é válido. Por exemplo, o aborto. Se for algo que, por exemplo, pega uma cidade do interior que a maioria das meninas ficam grávidas. E a cidade vai ter uma despesa grande de saúde, vai ter um monte de coisa lá para pagar para as meninas, e a cidade vai ter um prejuízo muito grande, bom, enfim, não sei. Então, eles vão falar que todas as meninas vão ter que fazer aborto. Por quê? Porque na ideia deles, no mundo moderno, isso vai ser bom para a cidade. Mas é bom para o cristão? Não. O carnaval entra muito nisso daqui. Favorecer e beneficiar o maior número de pessoas. Por que o pessoal é a favor do carnaval? Porque é uma festa? Não, porque dá dinheiro, Dá gente. dinheiro para hotel, para comida. Dá dinheiro. Por que eles brigam? Os caras eu estava vendo na quantidade de blocos de carnaval, tem mais de 2.000 blocos de carnaval. Gente, eu não sei onde que os caras têm tanta energia para ficar pulando e bebendo e se drogando. E cada bloco ganha uma fortuna, e os caras exigem do governo que o governo tem que pagar. Entendeu? E é uma coisa que a gente sabe que só traz desgraça, só traz coisa ruim. Não traz, o que o carnaval traz de bom? Eu não estou falando porque eu sou, não sou mais crente. Não sou mais crente nem pastor. O que o carnaval traz de bom? Fala para mim, meu irmão. Não traz nada de bom. Entendeu? Então, mas todo mundo, mas é a festa do brasileiro. Então, né, todo mundo gosta, o pessoal tal, né? Existencialismo, aqui é o dever mais elevado, ultrapassa a lei moral. Então, aqui vai preservar o quê? Aquela menina que ela foi estuprada, né? Uma menina que foi estuprada, ela tinha 12 anos. E a gravidez dela, segundo os médicos, poderia causar a morte da menina. Segundo esses médicos. Mas isso não era verdade. Eles estavam o quê? Manipulando. Então eles estavam colocando aqui o dever mais elevado ultrapassa a lei moral. Qual que era a lei moral? Preservar a vida. Entendeu? Mas não é só a vida da mãe. E a criança que está ali, que é um ser vivo. Então você mata a mãe para preservar o filho, ou você mata o filho para preservar a mãe? É o existencialismo. Evolucionismo. Darwin defendia que tudo que ocorre para o bom andamento da vida é bom e o que atrapalha é mal. Então vamos supor que teve lá o tsunami no Japão. E o Japão era um país superpopulacional.
Então Matou matou metade do Dizimou, foi Japão. bom. Isso é bom ou ruim? É bom, né? Porque eles fizeram uma Dizimou limpeza. metade. Metade dos aposentados, porque a maioria que morreu era idoso. A maioria que morreu era idoso, então eu não sei como que é o sistema lá de aposentadoria, eu não sei nem se eles têm aposentadoria, mas se fosse aqui no Brasil, foi bom. Então a evolução, o maior prevalece sobre o menor. Então isso são sistemas éticos, né, no mundo moderno. Mundo contemporâneo, emotivismo. As fundamentações são dadas por aspectos emocionais. Dá um exemplo de emotivismo, de aspecto emocional, das pessoas agirem pela emoção. Em 1960, até 1960, 70, no começo de 70, um marido que pegasse a esposa traindo, era direito dele matá-la, e ele não era preso. Porque tem uma lei, o senhor conhece, deve conhecer essa lei, se eu estiver falando coisa bobagem, o senhor me ajude, por favor. Que era a legítima defesa da honra. Tinha. Uma do mundo contemporâneo também é o do adultério. Antigamente era crime, hoje não é mais. Adulterar antigamente era previsto, hoje penal como crime, hoje também. Sim. Então, pela emoção, né, a questão da emoção, a pessoa agiu por emoção, então ela pode ser, ela não vai ser crime por causa da emoção, que a emoção foi muito forte. Entendeu? Existia isso, tinha isso. Tá? O niilismo. Nietzsche afirmava que se Deus estava morto, de fato, tudo é válido. Então, por que ele fala, Nietzsche, ele falou isso, né? Nietzsche ele era um defensor do ateísmo, ele não acreditava que Deus existia, ele acreditava no sistema da igreja, da religião. Então, na verdade, o que era a religião? A religião era o ópio da sociedade. O que é o ópio? A sociedade está sofrendo, está morrendo, está todo mundo pobre, todo mundo desesperado, aí vai uma palavra da religião e fala assim, ó, creem, tem esperança, aí as pessoas... o ópio é como se fosse um relaxante, um anestésico. Né? O ópio eles usavam muito no século, acho que o século XVI, mais ou menos, para aliviar as dores, porque não tinha o que a gente tem, paracetamol, né? Então, o Nietzsche afirmava que se Deus está morto, de fato, tudo é válido. Então, por que ele falava isso? Ele falava se referindo ao que? A religião. E na época que ele falou isso, a religião não tinha sentido mais. Foi a época que depois da Revolução Francesa, chegou o Iluminismo. O Iluminismo era uma filosofia, era uma maneira de pensar que era ateísta, era fora Deus, era humanista, entendeu? Então, era o Iluminismo, que veio depois da Revolução Francesa. Então era o contraponto da religião. Então Nietzsche falou, Deus está morto, na questão quando ele olhava para a religião já não tinha mais esse poder de aliviar as pessoas, porque as pessoas já não acreditavam mais na religião, porque a religião estava corrompida. O situacionismo, tudo se torna relativo frente a uma determinada situação. Então, eu vou agir mediante a situação. Então, é um tipo de ética. Eu estou falando de sistemas éticos. São sistemas, tá? Estou dizendo que você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Isso é conforme o mundo age, conforme as pessoas que não conhecem a Deus agem. A gente só tem um jeito de agir. Qual que é o jeito de agir, senhor Nivaldo? Diante de situações. Isso. Onde estão as leis que a gente deve obedecer? Os cristãos. Na Bíblia. Perfeito. Respondeu. Tá bom. Já passou na prova. É isso aí. Enquanto que o mundo ele busca alternativas e todas as éticas, né? Todo tipo de ética vai buscar as situações. Mas se ele tivesse isso, por exemplo, qual a diferença de uma pessoa que rouba uma bolacha
para comer no mercado e uma pessoa que rouba milhões de dólares. Qual a diferença, senhores advogados? Para a justiça, nenhuma. Para a justiça não tem diferença. Roubo é roubo. E aí? Mas se a pessoa pegou a bolacha porque ela estava com fome, entendeu? A gente entra em ética, sistemas éticos. Sim, mas aí se a gente pensar na ética cristã. Isso. Deu para entender? A ética, os sistemas éticos, eles vão mudando conforme as situações. É uma questão de situação. O antimonismo é uma forma radical de ética relativista, sem lei. Enfatiza o valor do indivíduo em tomar as decisões éticas, bem como o valor dos relacionamentos pessoais. Então, tudo é válido, no antimonismo, tudo é válido. Não tem uma lei que vai como é que é a palavra? Regir aquela situação. Vai depender muito do quê? Da situação, da forma, do jeito, da maneira como a pessoa vive, da maneira como a pessoa enxerga, da maneira como que foi aquele momento. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Por exemplo, a moça perguntou se a Cris tinha pago o condomínio, né? E ela só tinha o dinheiro do condomínio para pagar. Então ela, né? Ou ela pagava o condomínio, ou ela comprava a comida para a casa dela. Ela não paga o condomínio para pagar a comida, para comprar a comida. Qual que é a ética que a gente vai trabalhar aqui? Essas são decisões que as pessoas tomam. Então, você vai impor. Aí eu vou falar para você, você vai preferir ver o seu filho morrer? Terrível isso. Mas tem uma conta para pagar, tem uma despesa que é sua. Entendeu? Então a pessoa vai relativizar. Aí ela fala assim, não, eu não paguei o condomínio para dar comida para os meus filhos. É importante os seus filhos, não é? Dar comida para os seus filhos é importante. Mas pagar a conta não é importante? Cumprir com as suas responsabilidades não é importante? Não tem gente que está dependendo do seu condomínio para também pagar, levar comida lá, os porteiros, quem trabalha no prédio, o zelador? Então, gente, deu para entender? Sim. Aí ela é cristã. O que ela vai fazer? Ela vai pagar o condomínio. E Deus proverá. E Deus proverá. E Deus vai mandar uma pessoa na porta da casa dela com uma compra. Eu creio nisso. A gente já viveu isso. Eu creio porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus trabalha para aquele que nele confia. Eu acredito. Você confia em Deus? Confia. Verdade. Só que o mundo não entende assim. O mundo não entende dessa forma. Ele vai entender da outra maneira. Pragmatismo. Oi? Inclusive as pessoas recriminam. Sim, recriminam. Que é da mesma, exatamente. Por que recriminam? Vai, Ale. Por que as pessoas... Porque eles vivem esse relativismo. O que é viver esse relativismo? Cara, como que você vai deixar de dar comida pro teu filho e vai pagar uma conta? O cara que sim. Você Você é é louco. prioridade. Aí passa 3 Você é meses. egocentrismo, né? Aí passa 3 meses você fazendo isso, o que vai acontecer? Vira normal pra você. Não, você vai ser despejado, você vai pra rua com seu filho, a se coisa você fica não pior. pagar. Sim. Aumenta a dívida. Aumenta a dívida. Eu estou falando de coisas que são reais, que a gente vive. E eu estou falando de como nós nos comportamos, os crentes. Não vou falar nem cristão, né? Porque hoje todo mundo é cristão, até o espírito é cristão. É o que eles falam. Entendeu? Os crentes, aqueles que creem na Bíblia, na palavra de Deus. Como nós nos comportamos. Como é o nosso comportamento na sociedade. Jesus disse em relação aos seus discípulos, o que nós somos para esse mundo? Sal e luz. O que é o sal? Comida sem sal. O que você... É sem graça. É tudo igual, é sem graça, não enjoa. Fora que conserva, né? o Conserva. Né? E luz. O que é luz? Ilumina. Atrai. Atrai. Apaga a luz aí um pouquinho. Apaga duas luzes. Ó. Eu estou aqui, eu vou atrair gente? Vou atrair alguém para cá, para esse lado? Vou. Para quem gosta de trevas, eu vou atrair. Agora acende.
eu vou para a luz. Aí eu vou atrair quem? Quem gosta de ser exposto. Quem não tem nada para esconder. Entendeu? Apaga de novo. Quanto mais eu viver aqui, mais eu vou atrair gente que gosta de escuridão, de esconder. Quem vai me rodear é gente que gosta de esconder as coisas nas trevas. Agora, quando eu venho para a luz, eu me exponho, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo e quero viver diante de Deus, eu estou diante da luz. E aí as pessoas estão me vendo. Mas não é a minha luz, é essa luz que me vai refletir e vai mostrar. Então eu vou atrair gente que pensa e age da mesma maneira que eu. Você anda com gente corrupta, desonesta? Você anda com gente assim? Não. Por que tem um monte de gente que se afasta de você? Que fala exatamente o que você falou, você é louco, você é quadrado, você é antiquado, você é um monte de coisa. Por quê? Porque elas querem andar daquele lado. E aí elas vão andar com gente que anda na escuridão. A prática preferível do pragmatismo à teoria, desde modo soluções verbais e abstratas. Deixa eu começar tudo de novo. O pragmatismo é a prática preferível à teoria. Deste modo, soluções verbais e abstratas são rejeitadas. O que é o pragmatismo? Não está bem explicado aqui, tá? Eu vou explicar para você. Por exemplo, não está aqui. Não tem copo com água, né? Vamos supor que isso aqui é um copo com água. Isso aqui é um copo com água, tá? Tá. Eu vou orar e vou falar que, como eu falei aqui, eu creio que Deus pode trazer a bênção sobre a sua vida. Amém? Amém. Você crê? Mas não é todo mundo que crê. Mas eu creio. E se eu orar nesse copo d'água e você orar e beber, você vai ser curado. O que funciona mais? Fala, gente. O copo com Um água. copo com água. Por quê? Porque é visível. Simbolismo. A prática é preferível. Eu estou mostrando alguma coisa. As coisas, o que é a oração? A oração é visível? A ação do Espírito Santo? Então o abstrato é rejeitado. Isso é pragmatismo. Quem que faz isso? Quem que usa esse pragmatismo? As igrejas neopentecostais. Elas trabalham demais com pragmatismo. Ó, funciona, tá vendo? Ó, as pessoas estão sendo curadas, ó. Então vamos orar nesse copo com água. Mas copo com água de onde vem? Que tradição que é? Quem foi kardecista aqui? Sentou em volta de uma mesa, o que tinha na mesa? Um copo com água. É espírita. É espírita. Então eu trago elementos de outras religiões, porque o brasileiro, a gente é místico, a gente gosta, né? Porque se eu apenas falar para você assim, vai acontecer, às vezes para você isso não funciona. Ah, mas eu não vi nada, eu não senti. E às vezes quando você vai tomar um copo com água, essa água vai entrar dentro de você e você vai sentir a cura. Vai acontecer. Mas foi o copo com água? Foi a água? Não, foi a fé. É. Mas as pessoas trabalham com pragmatismo. Dani, a mesma coisa proporcionalmente, não sei, me respeito, né? Me desculpa se for uma heresia. Pode falar. Unção com óleo? Mesma coisa. Você pode falar o que você quiser aqui, não é heresia. Todo mundo pode falar aqui, aqui é o lugar de vocês falarem. Ontem foi um exemplo disso, né? Porque ontem o pastor profetizou unção sobre a vida de todo mundo da igreja. Então, aqueles que queriam receber, no caso. Nem todo mundo quis. Todos que queriam receber. Mas não teve nenhum simbolismo. No finalzinho lá, Não encostou em ninguém. Mas a gente unge, não unge as pessoas. Às vezes as pessoas vêm e eu unjo as pessoas. De sexta e de bastante. Eu unjo as pessoas. Vamos lá, Tiago, vou abrir aqui para vocês. Tiago. Cadê o Tiago? Eu nem acho mais onde está o Tiago. Onde está o Tiago? Tiago, onde você está, mano? Não acho você. Onde está o Tiago? É Deus, Tiago, né? Tiago 4. Deixa eu ver se é isso. Tiago 5. Tiago 5. Tiago 5, capítulo 14.
versículo 14. Tiago 5, versículo 14. Vamos lá. Tiago, o quê? Desculpa. 5, 14. 14. O senhor é um pragmatista. O senhor utiliza das suas práticas pragmatismo. Vou aproximar. Eu estou me trabalhando. Hoje eu trabalhei o dia inteiro para fazer a próxima matéria e eu não consegui nem começar. Apologética. Fazer a defesa da fé. Você crê que Deus existe? Nossa, é uma série muito Ai, gente. vai ser muito legal. 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Aqui não tem presbítero, então não dá para chamar ninguém. Né? Aí já temos um problema, porque aqui não tem pastor e diácono, presbítero não tem. Então, não tem, gente, não tem cura. Você é presbítero, chama a Lígia. Está alguém é presbítero? Aqui eu não sabia que você era presbítero. Presbítero, que bênção. Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. O que ele está falando aqui, Tiago? Esse Tiago é o irmão de Jesus. O que ele está? Para onde que ele está apontando aqui? Qual que é a igreja do Tiago aqui? A igreja quase que judaizante, né? Porque o óleo, ele é um símbolo do quê? Do Espírito Santo. Entendeu? A igreja está começando. Então a igreja, as pessoas, elas precisam, elas têm a necessidade disso. Entendeu? Mas se você não tiver o óleo, você não vai orar? Então não é só o óleo, porque ele não fala só o óleo, ele fala o quê? E a oração da fé. A chave desse texto não é o óleo. É a fé. É a fé. Só que o que as pessoas vão usar, Lígia? O óleo. A cura está no óleo, não na fé. Isso é o pragmatismo. O elemento material aqui é o óleo. Entendi. Por isso que as pessoas vão e falam, olha, pastor, podia ungir. Nós ungimos. Mas se a gente não orar, não é o óleo, é a fé, é a oração. É o elemento aqui que é o elemento abstrato, que para nós não é abstrato, porque a fé não é abstrata, a fé é racional, nossa fé é racional. Mas quem não é presbítero pode ungir? Não, eu estou brincando, querido. Não, mas eu queria saber porque não me fala que não podia. Presbítero é os líderes. Porque assim, ó, boa pergunta, gostei, boa pergunta. Ó, o que tinha lá no Novo Testamento? Quais são os 5 ministérios? Apóstolo. O apóstolo é o maior ou o menor? Apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Então, pastor e mestre é um ministério só. Tá? Então, tinha esses daí. Tinha pastores no Antigo Testamento, tem do Novo Testamento, tem os pastores. Que, o escritor aos Hebreus fala, vossos guias, vossos pastores. Esses são aqueles que direcionam o rebanho. Então, tinha pastores no Novo Testamento? Tinha pastores? Pastores são aqueles que arrebanham. Presbíteros quem são? Os apoiadores, os auxiliares dos pastores. Mas são líderes também. Os anciãos. O que tinha? Pedro fala os anciãos da igreja. João fala dos anciãos. Aqueles que são sábios, os experientes. Que eles também são líderes da igreja. Entendeu? E ele vai falar, né, a gente pode falar assim, categorias ou títulos, né? Mas não são, na verdade são todos líderes. Então quando ele fala, vá até os presbíteros, vá até os líderes. Se você é um líder na igreja, você vai orar pelo enfermo. E se não tiver o óleo, você vai orar, porque a fé salva a pessoa, cura a pessoa, porque é a fé que cura, não é o óleo. Testemunhas a gente nem citou o óleo e a pessoa foi curada. Isso, mas tem lugares que tem que ter o óleo.
A pessoa me pediu já, várias pessoas já me pediram aqui, pastor, tem um olhinho ungido aí para mim levar? Aí você vai explicar para a pessoa, porque a gente aqui é uma igreja acolhedora, se tiver eu dou, não tem problema, mas eu explico para ela, ó, querida, nós não, né, praticamos isso, nós não damos olhinho e tal. Mas o que é o olhinho na mão dessas pessoas? O que é o óleo? O que é o copo d'água? O que é? Exatamente. Então, por exemplo, venha e receba o óleo. Por quê? Porque ela acredita que é o óleo que vai curar. Essa é uma ética pragmática, uma fé, não é nem fé, é uma ética pragmática. Então, se não tiver óleo, ela não foi curada. Mas o que o Tiago está falando é o que salva, o que cura, né? Porque, ó, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Quem que perdoa o pecado? O presbítero? Não, é Deus. Mas precisa ter primeiro o quê? Fé. Tudo bem? Sim. Beleza? Então essa questão dos ministérios, assim, ó, nós não fomos levantados, nós não fomos levantados com títulos, nós fomos levantados a ministérios, a serviço. Nós servimos, entendeu? Nós servimos, nós somos servos. Então eu sirvo no ministério do ensino, né? Eu sirvo aqui, hoje eu estou, né, servindo nesse ministério, e que eu sirva bem. E a palavra do Senhor diz que o meu salário tem que ser dobrado. Que diz que aos presbíteros que ensinam, presbítero, né? Aos presbíteros que ensinam, o salário tem que ser dobrado. Por que o salário tem que ser dobrado? Por que Paulo fala isso? Porque Porque o trabalho é dobrado. Quem ganha 2 vezes mais é porque trabalha 2 vezes. Tem que trabalhar mais. Você quer ganhar mais e não quer trabalhar, não quer fazer nada? Trabalhador, por que ele fala isso? Porque ele está quase no mesmo texto, ele fala assim, aquele que não trabalha, que não coma. Isso é ética cristã. Na prática, o líder, teoricamente, trabalha mais. Mas são todos que trabalham? Então, teoricamente. Por isso que aquele que ensina, o que o Paulo faz? O Paulo, ele ajusta a ética daquelas culturas. Ele vai ajustando, entendeu? Quando, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, que ele vai falar de oferta, que eu acho lindo esse texto. Ele fala assim, eu imagino que ele estava assim, cara, passando fome. O texto não fala. 1 Coríntios 9. O texto não fala isso. Tá. O texto não fala. Mas eu acredito que ele estava numa situação de penúria, de necessidade, porque a igreja é assim, né? A igreja gosta não do Paulo, a igreja gosta do Apolo, a igreja gosta do grande pregador, a igreja gosta daquele pavão, o pavão, sabe? Pavão continua. Agora o cara que é muito humilde, então a igreja não valoriza muito não. Então ele chega e começa falando assim, vamos ler lá, vamos ler. 9 o quê? 1 Coríntios capítulo 9, é todo o capítulo 9. Ah, tá. Não sou eu, porventura, livre? Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Por quê? Porque a igreja de Corinto, eles não estavam o quê? Sustentando o servo de Deus, o Paulo. Não estava ajudando ele. E era a igreja que tinha mais recursos para ajudar. Por quê? Porque tinha um pregador lá que era o Apolo, que eles gostavam do Apolo. Aí ele continua dizendo assim, se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês. Eu vou falar no português aqui, tá? Porque vocês são o selo do meu apostolado. Então assim, é como se você chorasse com uma irmã, aconselhasse ela, levasse ela no hospital, ensinasse, discipulasse, fizesse um monte, ajudasse ela.
E quando ela se levantou, ela fala assim, eu gosto do pastor tal, da pastora tal. Aí ela vai lá na pastora tal e coloca lá, eu e a minha pastora. E você que se acabou, você que deixou de ir, né? De cuidar da sua casa, você que deixou, né? Deus está falando, fala Deus. Você que deixou, você que abandonou, você que fez. Aí ela vai tirar foto, a minha pastora aqui, você, Paulo está falando isso. Paulo está falando isso. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nosso direito de comer e beber. E também o de fazer-nos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, porque a igreja sustentava a família, que era o começo da igreja era sustentar as famílias, não só o apóstolo, mas as famílias do apóstolo, os apóstolos, os filhos. A igreja começou assim, então a igreja sustentava a família também, ela cuidava. Por quê? Porque eles se esmeravam em fazer o quê? Pregar a palavra, orar pelas pessoas, então eles tinham abandonado. Então a igreja, ela cuidava não só do apóstolo, mas da família. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quando ele fala deixar de trabalhar, ele está falando assim, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não como, vocês não me ajudam. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Aí vem, o trabalhador é digno do seu salário. Se eu estou trabalhando para você, por que eu não posso receber? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi enquanto ele pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós o que ele diz? Certo que por nós que está escrito, pois o que lavra, o que trabalha, cumpre fazê-lo com a esperança que o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se você trabalhou, é seu direito receber o salário. Ninguém trabalha de graça, gente. Ninguém. Você trabalhou, você tem que receber. Deu para entender? Sim. É o que ele está falando. Só que eu acho lindo, ele continua, se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolhermos bens materiais, tudo bem. E ele vai falando, eu porém, aí eu amo o coração de Paulo, ele dá aquele prá, né, primeiro, mas ele fala assim, eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto, que se assim faça comigo, porque melhor fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. É difícil, né, gente? Vocês não, Sim. né? Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenser o que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Eu tenho direito, é meu direito receber, eu trabalho para isso, está na lei de Deus, mas se você não me pagar, eu vou continuar pregando. Porque ai de mim, porque Deus me chamou para pregar. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número. Então ele vai falando isso daí. Né? Então, o Paulo ele vai ajustando a ética, ele vai ajustando essas palavras, essas frases, é um ajuste contra esse tipo de ética, a ética das culturas, a ética grega, a ética romana, porque a ética lá daquela época tinha as suas próprias leis. A igreja tem a sua ética, cada igreja tem a sua ética. Por que na sua igreja a pessoa pecou, ela tem que ficar 3 meses sem tomar ceia? Por quê? Onde está isso na Bíblia? Deu para entender? Mas na sua igreja é assim. Então é uma maneira de enxergar, é uma maneira de tomar decisões. Relativismo, todas as coisas são relativas, por isso não há verdades absolutas, que é a questão do absolutista, né? Do não absolutista. O positivismo, o ato é justificado independente das motivações ou verdades. O personalismo, as pessoas definem o valor moral das coisas, elas são a medida moral. Então o que é o personalismo? Esse é perigoso, né? É perigoso. Eu fiz porque para mim isso é certo, isso para mim é o certo. É isso que é
comentários. Poxa, mas isso não é certo, Ana. Pô, por que você está fazendo? Não é certo para você, para mim é certo. Eu estou pagando. Eu estou pagando, olha, perfeito, estou pagando. É Né? isso. Hein? É verdade, né? É o personalista, né? Ele não está nem aí com lei, ele não quer nem saber. Sua Eu sou. própria ética. Sua Hã? própria ética. Ele faz sua própria ética. E tem gente assim, dentro da igreja? Tem, cara. Na igreja tem isso. Tem. Infelizmente, isso é uma cultura brasileira. Mas está lá no Insta dele. Nossa, é verdade. Vou pegar ele aqui. Eu posso. Oi. Infelizmente, isso é uma cultura brasileira. As pessoas adequam, né, a sua realidade, né, Sim, para traz favorecer. essa cultura do mundo brasileiro para dentro da igreja. Para dentro da igreja, para dentro da vida cristã, para dentro de como você lida com as pessoas, de como você lida com a igreja. Eu sou a lei, por exemplo, eu sou pastor, então você tem que me obedecer, acabou. E se você, por exemplo, se você for para outra igreja, vou te amaldiçoar. Eu não vou te dar carteirinha. Não vou te dar carga, carteirinha. Falou tudo. Hã? Falou Vou te tudo. dar É bem isso. carteirinha. É bem isso. A carta de recomendação. Carta de recomendação. Ó, Carta de recomendação. Ó, segundo o professor Geisler, Muitos morreram na fé por causa dessa situacionismo é uma ética com estratégia pragmática, tática relativista, atitude positiva e centro de valor personalista. Há somente um absoluto, sob o qual tudo se torna relativo e se direciona para o fim pragmático de fazer o bem às pessoas. Então, a ética, resumindo aqui, definindo, a ética do mundo, ela vai estar baseada nisso, ó, na relativização, no pragmático, no personalista. Ela não procura, quando você fala da Bíblia, o que eles vão falar? Que a Bíblia é um livro antiquado, que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia precisa ser atualizada. Quando eles falam que a Bíblia precisa ser atualizada, eles estão se baseando nessa ética aqui, não na ética da Bíblia. Aqui é absoluto, aqui não muda. Os princípios aqui eles nunca vão mudar, eles são eternos. Esses princípios eles não tem como você mexer, porque a lei de Deus ela não muda. A lei de Deus não muda. Por mais que você ame, por mais que você passe as situações dentro da sua casa, por mais que você tenha o seu cotidiano diferente, né? Porque as pessoas falam assim, mas não dá para viver numa caixinha da religião, né? Você está vivendo numa caixinha, né, e tal, mas o mundo lá fora é diferente, as coisas são diferentes, você tem que se atualizar, você tem que pensar como o mundo. Não. Mas como que é? Eu sou guiado por essa palavra. Né? O generalismo, por exemplo, não possui normas universais, faça o bem para evitar o mal, ponto. Os fins justificam os meios, não importa o ato, e sim o resultado. É mais ou menos o pragmatismo. Se deu certo, está certo. Se deu certo, está certo. Entendeu? Fiz a primeira vez, deu certo. Fiz a segunda vez, deu certo. Fiz a terceira vez, deu certo. Entendeu? Isso faz parte do generalismo. Os atos utilitaristas não possuem valor intrínseco. Isto é, o bem-estar está acima de qualquer princípio moral. Né? Que está atrelado a isso que a gente está falando agora. É a questão do hedonismo. Né? Estou pensando primeiro em mim, depois nos outros. Se eu estou me sentindo bem, acabou. Há necessidade de normas éticas absolutas. É necessário existir um padrão para saber o que é melhor. Ainda que não seja bom para mim. Se está na lei de Deus, está na lei de Deus. Por isso que, assim, às vezes, quando tem gente que sai por exemplo, ontem, a palavra, né, de ontem, teve pessoas que elas saíram daqui bravas. Porque qual que era a palavra de ontem? Né? Qual que era a palavra? Você primeiro precisa,
né, receber a unção para depois assumir. Mas no mundo é assim? O que essa geração, o que as pessoas querem? Que elas querem o quê? Se eu não tiver a posição, eu não faço nada. Eu só vou trabalhar se eu tiver a garantia que eu vou ter aquele cargo. Essa é o quê? Essa é uma ética o quê? Situacionista, generalista, é o que todo mundo pensa. Mas o que a gente faz? Né? A gente recebe a unção. E depois você vai o quê? Você recebe a unção e depois até chegar. Aliás, você nem pensa em posição. Né? Porque você já tem aquilo dentro de você. Você já tem aquilo. Você não vive pelo trono. Lembra que a gente trabalhou Saul e Davi? Davi vivia pela presença de Deus. O importante para ele era Deus. O importante para Saul era o trono. Então, Saul para ele o mais importante é a posição, não é a unção, não é o que ele realmente vai ser. Então isso é o que? A pessoa ela não quer passar pelo quê? Pelo processo. Então o processo para nós, para a ética cristã, o processo é o quê? Um padrão. O deserto, vamos falar de processo, Silvio? Deserto, tribulação, tempestades. Né? Ó, só estou falando de processo. É processo. Tempo. Provas de métodos de estudos, Prova do pastor Daniel. Processo. Prova do pastor Cruvinel. Prova do pastor. É processo. Os meninos viram, o Luiz viu que eu respondi para a irmã. A irmã falou: pensei que você era legal, pensei que você era. Que eu marquei a prova lá pro pessoal lá. Eu vi até a prova, pensei que você era legal. Eu falei: eu sou legal, continuo sendo legal, mas a prova eu vou dar. É a prova também. Isso muda. Eu escrevi, o que eu escrevi, né? As avaliações, elas fazem parte do processo do curso, do processo de aprendizagem. E é o processo da vida. A prova faz parte do processo da vida, da nossa vida. Mas as pessoas, elas querem o quê? Passar por cima da prova. Então ela não quer a prova, ela quer o resultado. Fala, relativiza. Relativizar. Vai, vamos relativizar o processo. Relativize o processo. Não, o que ela queria era isso. Não, relativize o processo. Responda, Marcos, eu sei que você sabe. Vamos relativizar o processo. Não, deixa o Marcos responder. Ela queria uma forma de, Vamos sem lá. a prova, você avaliar o conhecimento dela. Relativizar o processo. Eu falei aqui vários processos que a vida que nossa É vida o processo avançado. fala. Não, vamos falar. Eu falei vários aqui. Eu falei tempo, tempestade, deserto. Deserto. O que você falou? O processo de aprendizado pode passar por um luto, uma perda. Também. Também. Mas vamos falar de deserto, tá? Então, processo, Marcos. Deserto. Esse é um processo que todo cliente passa? O que para você é deserto? Hoje, se você falar assim, hoje, eu estou vivendo num deserto, o que você estaria vivendo? Desemprego. Pode ser? Pode. Pode. Doença. Um abandono. Abandono. Enfermidade. Rejeição. Perseguição. 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 Olha. Então vamos lá. O meu processo é de. Ô, mano. Processo, todo mundo tem que passar pelo processo, não tem? Sim. O que nós estamos falando? Que as pessoas elas não querem passar pelo processo, né? Exato. E eu defini um processo que se chama deserto. E o deserto na vida de cada pessoa pode ser o desemprego, pode ser um abandono, pode ser uma enfermidade, pode ser uma rejeição, pode ser uma perseguição. O Marcos falou, vamos relativizar esse processo. Como que eu relativizo o desemprego?
O deserto do desemprego. Como que eu relativizo? Bolsa Família. Oi? Bolsa Família. Eu não estou desempregado, eu estou dando meu tempo. Está Tá todo mundo irmão, vai procurar emprego. Ele falando, não, espera aí. Olha, eu estou em abril. Não, espera o restinho do ano, no começo do ano que vem. Eu não tirei o meu Vou esperar acabar o segundo desemprego. Então eu tenho o quê? Eu estou no meu garden period. Graças a Deus estou recebendo uma Eu estou querendo anular o processo. Por quê? Porque quando eu perco o emprego, qual que é o processo natural quando eu perco o emprego? Procurar outro, mas eu não quero procurar outro emprego. Então eu vou relativizar. É importante procurar outro emprego? Estourando. Vamos ficar parados. Exatamente. A conta está cheia, né? Então, mas aí começa a acabar o dinheiro. Aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai para a igreja. O pastor ora por mim para que Deus abra as portas. Mas ele não quer passar pelo... Ele quer que Deus, ele tenha unção, mas ele não quer passar pelo processo. Ele quer chegar na onde? Na posição. E nem se tem que procurar emprego. Deu para entender? Sim. Ele não quer passar pelo processo. Processo do abandono. Deserto, abandono. Vamos usar a mesma lógica aqui? Ah, mas eu sou tão legal e ele me deixou. Oi? Eu sou tão legal e ele me O deixou. processo do abandono ele tem a ver com o luto que a Lê falou. Ah, tá. Fui abandonado. Né? Fui abandonado. Ah, eu nem queria ele mesmo. Antes, E agora? Antes só do que mal acompanhado. Fui abandonado por quê? Por que eu fui abandonado? Porque Eu tenho Pessoas não me olhos compreendem. tristes. a pessoa Não me compreende. não me compreende. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Sou tão legal. Valoriza. Na minha vida nada dá certo. Tenho dedo podre. Eu nasci para sofrer. Ninguém me Ai, valoriza. Tenho olhos tristes. Não nasci para dar certo. Eu vi tanto essa semana. Mas existe o que aqui no processo de abandono? Não entendi, Dani. Existe o que aqui no processo de abandono? Processo. Vamos lá, Marcos. Responde, Marcos. Marcos está cansado. Psicólogo. Restauração. Você precisa ser restaurado, você precisa se levantar, porque se você não encarar o processo, que é o processo da perda, perdi, Passar pelo processo de chorei, Autoestima caiu. se chorei, se chorei, se sorri, o importante é que você Não é da minha. perdi, chorei, corta aí. Perdi, chorei, né? Chorei, beleza, enxuguei as lágrimas, ânimo, levanta e Toma banho e vai. segue a vida. Sacode a poeira. Mas esse processo não tem como você relativizar. Vamos relativizar o processo? Relativizei o processo. Se eu relativizar o processo, quem é o culpado? Sempre vai ser o outro. Vitimismo, Entendeu? né? Mas a questão aqui é culpa ou é o quê? Vitimismo. Culpa ou Culpa ou buscar os solução. processos observação. naturais da vida. A gente vai perder, a gente vai ser abandonado, a gente vai ter perdas. Só que as pessoas elas não querem passar o processo. Entendeu? E o processo do deserto, de tudo que a gente falou, ele vai acontecer. Então você vai relativizar. Então, onde que eu encontro que eu tenho que passar pelo processo? Na Bíblia. Na palavra. Jesus passou pelo processo, não passou? Jesus, o próprio Deus. O homem passa pelo processo, os patriarcas passaram pelo processo, Abraão passou pelo processo, os profetas, pode falar. Um exemplo bem claro é de Davi, quando ele adulterou, ele estava orando pelo filho. Uma semana de jejum e tal, morreu, levantou, lavou o rosto e segue. Perfeito, exatamente. Ele reconheceu que ele tinha errado, ele ficou chorando, né? E quando ele percebeu que Deus não ia responder como ele queria, se levantou e continuou a vida, seguiu.
Porque Davi, ele estava acostumado com processos. Aprendeu o processo e foi embora. Saul não queria saber de processo. Saul já queria, por que ele buscava adivinhadora, por que ele buscava, porque ele queria já ir. Ele não queria passar por essas situações. Hoje eu li uma frase É, que eu acho que encaixa com Ô, professor, essa é boa, essa é boa. Pergunta pro professor se... Não, fica quieto. hoje eu li uma Fala. frase tão maravilhosa que encaixa exatamente com isso que a gente está falando. Às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você. Amém. Glória a Deus. Mas é Perfeito. isso, né? E é o processo que a gente quer que não tenha. E se você, perfeito, Deus usa circunstâncias, mas é assim que as pessoas pensam? Não. Elas acreditam que as circunstâncias são para quê? Para te derrotar, para você perder. Ela acredita que aquilo que está acontecendo é uma desgraça, é uma abominação. E Deus está usando aqui, que aí é o que nós cremos. Deus usa a sua derrota, Deus usa a sua perda, Deus usa aquilo que aos olhos do mundo é ruim, é derrota, para nos promover. Mas o mundo relativiza isso também. Porque eles falam, nossa, mas que Deus é esse seu que você está nessa pindaíba toda, né? Ele te tira. Eles relativizam isso também. Absolutismo, vamos falar dos absolutos agora. Os absolutos. Não qualificado, trabalha com a verdade absoluta, independente da situação ou circunstância que vive. Então ele não qualifica a circunstância. O absoluto é absoluto, ponto. Independente do que você esteja. Aqui nós vamos falar já do absoluto. Falamos do não absoluto agora. O absoluto é a verdade. Não tem circunstância, não tem. Pode estar acontecendo o que for. Ele vai trabalhar com a verdade. Acabou. O que diz a Bíblia? A Bíblia é a verdade. Agostinho, né, que é o primeiro, entre aspas, né, o primeiro cara a trabalhar com teologia, né, que organizou a teologia sistemática, foi Agostinho. A teologia não tinha essa organização, né? Então ele foi um cara que ele começou a organizar a teologia, que hoje a gente chama de teologia sistemática, que a gente estuda por matérias, por áreas, mas não existia isso antes. Então eles iam, né, falando. Então postula que cometer um pecado para evitar outro pecado ainda é pecado. O que vocês acham disso? Por que você acredita que é verdade? Porque você é cristão, porque você crê na palavra. Eu vou mentir para salvar uma pessoa. Nunca vai deixar de ser pecado, que é o que Abraão fez. Mentiu. Eu menti porque senão minha esposa ia morrer. Tudo bem, tá? Mas o que você faria no meu lugar? Mentiu. É pecado. Entendeu? Deus permitiu que ela. É a questão que a gente está falando, né? Kant acreditava que não há exceções em relação aos deveres morais, mesmo que esses deveres sejam difíceis de praticar. Fala, Fê. Não, é que eu estava lembrando de uma situação que eu acho difícil de entender. Claro. Ali em Êxodo, por exemplo, naquele contexto de que o faraó mandou matar todas as crianças. Naquele contexto, as parteiras elas eram obrigadas a mentir, por exemplo, para preservar a vida das crianças. Acho que ali é um texto difícil nessa perspectiva, não? Em que sentido difícil? Difícil no sentido de que um erro, talvez um pecado, serviu para a preservação da vida, né? Na sua visão, o que elas fizeram foi certo ou foi errado? Eu acho que foi certo. Por quê? Porque aquela era a forma de evitar a morte das crianças. A morte da criança. Mas qual que era a ordem do faraó? Era matar. E a ordem do faraó, ela está prevalecendo a que lei? A lei absoluta da verdade ou a lei do mundo cultural, a lei mundana? É uma lei mundana. Qual que é a verdade que vai prevalecer? A verdade. Das parteiras ou do faraó? Quem é maior? Faraó. Naquele contexto? Naquele contexto era o faraó. Mas por que elas fizeram isso? Elas foram movidas pelo quê? Pelo amor e pela compaixão. O que prevalece? Então, o amor prevaleceu.
Amém. Elas fizeram agora, elas fizeram certo ou fizeram errado? É como se fosse a ética cristã da época. Elas fizeram certo ou fizeram errado? Elas fizeram certo, elas fizeram certo. Porque elas preservaram a vida. Tem um que a gente vai ver aqui também, que tem a questão da ética, ele deve ter visto isso. Tem uma questão que tem a prevalência, então a vida prevalece. Ainda que você precise fazer alguma coisa que aos olhos do mundo é errado, a vida vai prevalecer. Mas, pastor, acho que trazendo até para os dias de hoje, acho que esse exemplo que feito ele é ótimo, porque, por exemplo, hoje a gente vê o mundo criando regras e leis totalmente contrárias àquilo que a gente acredita, àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então vai chegar um momento que a gente vai ter que desobedecer essas regras da sociedade, e acho que hoje a gente já faz isso, mas acho que vai chegar numa situação ainda pior, mais grave, para obedecer quem? Para obedecer a palavra de Deus. Isso. É que lá em Êxodo não era tão claro essa questão da ética cristã, né? Mas a ética ela existe desde que o mundo é mundo. Mas Porque elas estavam preservando a vida. por exemplo, qual que era a ética do Jardim do Éden? Desde que fomos criados existe a ética. Qual que era a ética do Jardim do Éden? De todas as frutas, qual que é a primeira lei que Deus deu para o homem? De todas as árvores você pode comer, menos essa é a ética, é a lei. E o homem cumpriu? Não. Por quê? Porque entrou o quê? A ética mundana. Mas não é bem assim. É a relativização. Mas Deus não é bem assim. Mas Que ele é essa... estava predestinado a comer essa maçã. O que você acha? O que você entende por predestino? Porque a gente estava estudando na outra aula. Não é essa não. Fica quieto. Eu peguei já vocês. Estava predestinado a comer a maçã ou a melancia? Sua vida é predestinada em quem? Deus. Não. Predestino o que é? Predestino é que você sabe o caminho que você vai, para onde você vai, não é? Predestino, eu já sei para onde eu vou. Eu sou um predestinado. Qual o destino? Qual o seu destino? Predestinado ao céu. Por causa de quem? Jesus. Eu sou um predestinado por quê? Porque Jesus morreu, deu a vida por mim. Então meu destino é o céu. Então eu sou predestinado em Cristo. O meu destino é em Cristo. E quem decidiu foi quem? Eu. Fui eu. Ó, Gênesis, né, no começo. Vamos lá. A ética do jardim. A ética do jardim. A ética do jardim. Vamos lá, Gênesis, né? Deus formou, colocou o homem. A sociedade, é interessante você pensar assim, né? A sociedade nem existia ainda e já existia a ética. Né? É 2. 2. 2. Peraí, só um minuto. Deixa eu só achar o texto aqui. Acho que é o 16, É o 17. 2,16? E o Senhor deu. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, comereis, certamente morrerás. Então, Deus já estava dando a ética, a lei, e já estava falando a consequência. Se você fizer, vai acontecer isso. Está bem claro aqui, está muito claro. Aí vem a ética do mundo, que é a serpente. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. O que a serpente estava falando? Verdade ou mentira? Verdade. Verdade, eles não morreram. Eles não morreram. Eles morreram? A carne não morreu, né? Mas olha aqui, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Ela morreu? Não. Mas ela foi separada, como Deus falou, espiritualmente, senão é morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Então aqui De certa forma, ela morreu. Morreu, de certa forma ela morreu. Morreu naquela hora, mas morreu. Foram salvos? John Murray, oi? Foram salvos? Não, a Bíblia não Você quer diz. chegar A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não vou me ensinar não. John Murray mostrava que em meio a situações que parecem exigir uma mentira justificável, ainda assim é errado mentir. Então nós estamos falando da ética de crente, mesmo que né, custe a vida, eu vou falar a verdade. Que ética que era essa, Fernando? Dos pais apostólicos. Lembra do Policarpo? Que eles falaram assim, negue a Cristo, negue a Jesus. Ele falou assim, como que eu posso negar alguém em que em 86 anos da minha vida nunca me fez mal? Eu não vou negar. Mas você vai morrer, mas eu não vou negar. Mas você vai morrer, mas eu não vou negar. E essa ética, a ética absolutista é a ética dos mártires. Se você quer ser mártir, você vai andar assim, desse jeito. Mas você vai morrer, então eu morro, mas eu não nego o meu Senhor. Mas você vai perder sua família, não morro. O absolutismo não qualificado trabalha com a verdade absoluta, independente da situação ou circunstância que se vive. Mentir nunca justificará uma situação conflitante. As premissas básicas do absolutismo não qualificado são o caráter de Deus. Deus muda? Não. Deus manifestou o seu caráter moral na sua lei. Então, tem a lei de Deus para você seguir. Então, se a lei de Deus falou que não é para mentir, não é para mentir. Não matarás, não matarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo. Não fica cobiçando meu carro não, que é pecado. O carro do pastor, né? Não fica cobiçando a casa dos irmãos. Não fica cobiçando as coisas que os irmãos têm. Não é pecado. Deus não pode contradizer a si mesmo. Se Deus falou, é verdade. É a palavra do Senhor. Por isso, duas leis morais absolutas não se confrontam. Todos os conflitos morais são aparentemente e não reais. Então, o que é um conflito moral? É esse conflito que a gente tem. Peraí, mas eu protejo isso, mas eu faço isso. O absolutismo, ele não pensa nada disso. Se Deus falou que não é para matar, não vou matar. O cara fez uma barbaridade lá com a sua família. Se Deus falou, não vai matar, não se vingarás, né? A vingança pertence a mim, Deus fala, né? A vingança pertence a mim, não se vingue do seu irmão, não se vingue. Né? Então, esse é o caráter. Né? Já estou terminando. O expoente do absolutismo não qualificado são, né, o Norman, o caráter de Deus, Deus se manifestou, e Agostinho, baseia-se na imutabilidade de Deus, enfatiza a regra sobre o resultado, demonstra confiança em Deus, sempre há uma forma de evitar o pecado. Então, assim, você pode pedir um tempo. Posso pensar? Diga assim comigo, eu posso pensar? Posso pensar. Marcos, você tem que decidir, Marcos, você tem que decidir, você vai perder esse negócio. Você vai perder esse negócio. O que você vai responder? Posso pensar. O que é o pensar para o cristão? Orar. Mas eu estou aqui numa... Não, você tem que resolver. Você já percebeu que as pessoas não querem nos empurrar? Exato. Não, você tem que resolver. Não, Karina, você tem que... Ou decide rápido. Não, decido. Não, decido. Porque Jesus falou, se você disser sim, é sim. Se você disser não, é não.
Então, o que vai te levar? Por que ele fala isso? Ó? Sempre é uma forma de evitar o pecado. Porque Deus, ele tem o poder de te dar o quê? A alternativa. Uma alternativa, uma maneira de você sair. Ai, se eu não fizer, ai, se eu continuar indo na igreja, meu marido vai embora. O que você vai fazer? Voltar na igreja. E aí ele vai embora, você perde a família. E aí o que você faz? Olha que isso. Vai. Demorou. Demorou. Para mim, a minha esposa fala isso. O que você faz? Mas o bem maior é a família, não é, pastor? A família, eu tenho que preservar a minha família. E eu vou abandonar Deus? Vou deixar Deus? E aí? O que eu faço, gente? O que eu faço, gente? Posso pensar? Vou pensar, vou orar, vou refletir. Porque a ameaça não significa que aquilo vai acontecer. Quantas vezes a gente recebeu uma ameaça e a ameaça não se cumpriu? Mas o diabo, ele quer te levar para você tomar decisões. Você toma uma decisão e você erra. Por que Abraão levou a mulher lá para o Egito? Porque ele passou fome. Mas Deus não estava sustentando? Não foi Deus que falou para ele sair? Mas por que ele levou? Porque ele não confiava em Deus. Por que a gente toma decisões que não é para tomar? Porque a gente não confia em Deus. Porque se a gente confiar em Deus, fala assim, tá, Senhor, está nas suas mãos. Minha esposa não quer que eu vou na igreja? O Senhor que me deu ela. O Senhor que me deu ela. Pensa, ora, não precisa tomar decisões, tá bom?